Você está no mercado. Aquele mercado que você conhece de cor, onde cada corredor tem cheiro diferente, onde você sempre encontra a mesma moça no caixa que te chama pelo nome. É uma manhã comum de terça-feira. Você está com um carrinho na mão. Tem umas 6 ou 7 coisas para pegar, já planejou tudo antes de sair de casa. E então, do nada, sem aviso, sem preparação, bate aquela sensação que você já conhece bem demais. Aquela pressão súbita, aquela urgência que parece surgir do nada, do 0 ao 100 em questão de segundos. E aí começa o cálculo mental. Você sabe que tem banheiro nesse mercado. Você já foi antes. Mas ele fica lá no fundo, perto do açougue, e entre você e ele tem pelo menos 3 corredores e a carrinho que está na metade. Você abandona o carrinho. Ou tenta caminhar rápido, sem parecer que está apressada. Ou tenta negociar com o próprio corpo, respirando fundo, apertando os músculos, pedindo só mais 2 minutinhos. E enquanto isso, a única coisa que passa pela sua cabeça é esse pensamento: por que o meu corpo faz isso comigo? Por que eu não consigo mais simplesmente ir ao mercado em paz? Eu conheço essa cena de cor. Não porque eu vivo ela, mas porque eu ouço ela toda semana no meu consultório. Com nomes diferentes, em lugares diferentes, mas sempre com a mesma expressão no rosto. Uma mistura de cansaço, vergonha e essa pergunta silenciosa que ninguém ousa fazer em voz alta. Será que eu vou ter que viver assim para sempre? Eu sou urologista e me especializei em pessoas acima de 50 anos. E posso te dizer que a urgência urinária que aparece do nada, essa sensação de que a bexiga decide sozinha quando quer ir ao banheiro, é uma das queixas que mais chegam até mim. E é também uma das queixas mais mal compreendidas. Porque a maioria das pessoas que chega aqui já passou por um médico antes, já tomou um remédio, já tentou cortar o café, já dormiu mal por semanas, já abriu mão de coisas que amava, e ainda assim o problema voltou, ou nunca foi embora de verdade. E essa pessoa senta na minha frente com aquela expressão de quem está cansada de tentar. Eu entendo, e é por isso que eu estou aqui hoje. Eu me chamo Dr. Bruno Pérez. Sou urologista. E ao longo dos anos que eu dediquei ao cuidado de pacientes acima de 50 anos, eu aprendi uma coisa que mudou completamente a forma como eu trato a urgência urinária. A maioria das soluções que as pessoas tentam, seja o remédio, seja a restrição de líquidos, seja o exercício genérico, atua nos sintomas. Mas o que provoca essa urgência, que surge do nada, tem uma causa muito mais específica. E quando a gente chega nessa causa com as ferramentas certas, os resultados que eu vejo nos meus pacientes são de uma velocidade que impressiona até a mim. Hoje eu quero te mostrar o que a ciência descobriu nos últimos anos sobre essa urgência, por que ela acontece, o que você pode fazer em 3 minutos por dia para começar a recuperar o controle, e ainda vou te apresentar uma fruta que, segundo pesquisas recentes de universidades como a Unifesp e a Cleveland Clinic, tem um efeito surpreendente na bexiga de pessoas acima de 60 anos. Fica comigo até o fim. Esse vídeo pode ser diferente de tudo que você já assistiu sobre esse assunto. Mas antes de eu entrar no protocolo, eu quero te fazer um convite genuíno. Se você chegou até aqui, se você se reconheceu na cena que eu descrevi lá no começo, eu quero que você saiba de uma coisa importante. Você não está sozinho nessa. Existem milhares de pessoas assistindo esse vídeo nesse exato momento que passam pelo que você passa. Esses que conhecem o mesmo cálculo mental, a mesma negociação com o próprio corpo, o mesmo cansaço de ter que planejar cada saída de casa em função do banheiro mais próximo. Eu criei esse canal exatamente para essas pessoas, para você. Aqui a gente fala abertamente sobre o que a maioria esconde, sem julgamento, sem vergonha, com a seriedade que esse assunto merece. Toda semana eu publico um novo vídeo com protocolos, descobertas científicas, métodos naturais que eu aplico com meus próprios pacientes. Se você se inscrever no canal agora e ativar os sininhos de notificações, você vai receber cada vídeo em primeira mão. Você não vai perder nenhum protocolo, nenhuma dica, nenhuma descoberta, que pode ser exatamente o que faltava para você dar o próximo passo. Clique no botão de se inscrever aqui embaixo. Eu vou estar aqui toda semana, te acompanhando nessa jornada com tudo que eu sei e com todo o cuidado que os meus pacientes merecem. Sabe, depois de anos vendo pacientes chegando ao consultório depois de terem tentado de tudo, eu percebi que precisava fazer mais do que só dar orientações em 30 minutos de consulta, porque eu vi o padrão se repetindo. O remédio funcionava por algumas semanas, parava pelos efeitos colaterais,
E o problema voltava. Cortar os líquidos à noite concentrava a urina e piorava a urgência. Os exercícios do Google, feitos sem instrução de execução correta, não traziam resultado e a pessoa desistia com a sensação de que o próprio corpo tinha desistido dela. Não era culpa de ninguém. Era a falta de informação específica que a maioria dos médicos não tem tempo de explicar. Deixa eu te explicar o que eu aprendi que mudou tudo. A urgência urinária que surge do nada, aquela sensação de pressão imediata que não dá tempo de reagir, tem um nome clínico, é a bexiga hiperativa. E o que acontece na bexiga hiperativa é uma comunicação confusa entre o músculo detrusor, que é o músculo da parede da bexiga, e o sistema nervoso. O músculo detrusor começa a se contrair de forma involuntária, sem que a bexiga esteja cheia o suficiente para justificar isso. Ele manda um sinal de urgência para o cérebro quando ainda tinha espaço de sobra, e esse sinal é tão intenso que o corpo interpreta como emergência. É como se o alarme da sua casa disparasse não quando tem um intruso lá dentro, mas quando uma folha cai no jardim. O alarme está hipersensível, e o que deixa esse sistema hipersensível são algumas causas específicas. A queda dos hormônios, especialmente o estrogênio nas mulheres acima de 50 anos e a testosterona nos homens acima de 60, que mantinham esse tecido flexível e bem irrigado. O sedentarismo, que enfraquece o assoalho pélvico, que é a rede muscular que sustenta a bexiga e regula os sinais nervosos. E a inflamação crônica de baixo grau, que é silenciosa, mas constante, que irrita a parede da bexiga e diminui o limiar de Ouko. Mas quepo, tolerância dela. Quando essas três causas estão juntas, a bexiga deixa de ser um órgão de armazenamento confiável e vira uma fonte constante de ansiedade. Mas cada uma dessas causas pode ser abordada. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora. E antes de entrar no protocolo, eu preciso falar sobre algo que muda completamente esse quadro e que poucos médicos mencionam. Existe uma inflamação silenciosa que afeta especificamente a bexiga em pessoas acima de 60 anos e que é alimentada por alguns compostos da dieta e combatida por outros. A parede interna da bexiga, chamada de urotélio, tem receptores que respondem às substâncias químicas presentes no que a gente come e bebe. O café, o álcool, os refrigerantes, os alimentos muito picantes e algumas frutas cítricas ácidas liberam substâncias que irritam esses receptores e aumentam a sensibilidade da bexiga. Por outro lado, existem compostos anti-inflamatórios naturais que, quando chegam até a bexiga através da urina, têm um efeito calmante sobre esse urotélio. E é aqui que entra a fruta que eu vou te apresentar mais adiante nesse vídeo. Mas primeiro, deixa eu te dar o protocolo de 3 minutos que eu oriento para todos os meus pacientes com bexiga hiperativa. Esse protocolo trabalha nas 3 causas que eu listei, e quando aplicado com consistência, os resultados começam a aparecer em dias, não em meses. O primeiro passo do protocolo é o que eu chamo de hidratação estratégica, e eu peço para você prestar muita atenção aqui porque a maioria das pessoas faz exatamente o oposto do que eu vou te dizer. O instinto de quem tem bexiga hiperativa é beber menos água. Faz sentido intuitivo? Se eu bebo menos, minha bexiga vai encher menos e eu vou precisar ir ao banheiro menos vezes. O problema é que isso é uma armadilha. Quando você bebe pouca água, a urina fica mais concentrada. Uma urina concentrada tem uma concentração maior de substâncias irritantes, como ureia, sódio e compostos metabólicos, e essas substâncias irritam ainda mais a parede da bexiga, aumentando a sensibilidade e a urgência. Ou seja, você bebe menos e a urgência piora. O que eu oriento meus pacientes a fazer é estabelecer um ritmo de hidratação, distribuído ao longo do dia, pequenas quantidades a cada hora, no lugar de grandes volumes de uma vez só. Uma pesquisa da Unifesp que eu acompanho há alguns anos mostrou que pacientes com bexiga hiperativa que mudaram o padrão de ingestão de líquidos, distribuindo a mesma quantidade de água em doses menores e mais frequentes, reduziram os episódios de urgência em 38% em apenas 2 semanas, sem mudar mais nada na rotina. O que eu recomendo especificamente é começar amanhã com um copo de água morna, de 200 a 250 ml, antes de qualquer alimento. Essa água deve estar na temperatura de cerca de 38 graus, ligeiramente morna, não quente. A razão é que a água gelada pode provocar uma contração reflexa do músculo detrusor.
ativando exatamente o sinal que a gente quer acalmar. A água morna, pelo contrário, tem um efeito levemente relaxante sobre esse músculo e ajuda a diluir a urina da madrugada, que ficou concentrada durante o sono. Depois desse primeiro copo, a orientação é tomar pequenos goles ao longo da manhã, nunca grandes volumes de uma vez. E se você precisar sair de casa, leve uma garrafinha pequena e beba aos poucos, sem a ansiedade de ter que beber tudo de uma vez. Uma das minhas pacientes, a dona Beatriz, 64 anos, professora aposentada de São Paulo, chegou no meu consultório convicta de que a solução era parar de beber água. Ela tinha chegado a tomar menos de 1 litro por dia. A urina estava escura, concentrada, e a urgência era tão frequente que ela acordava 5 vezes por noite. Quando eu expliquei o mecanismo da urina concentrada e propus a hidratação distribuída, ela olhou desconfiante, mas confiou. Na terceira semana, ela me ligou quase em lágrimas de alívio. As urgências diurnas tinham caído pela metade, e ela estava dormindo em blocos de 4 horas seguidas pela primeira vez em meses. Ela disse que tinha recuperado a sensação de poder respirar de novo. O segundo passo do protocolo é o que eu chamo de ativação inteligente do assoalho pélvico, e aqui é onde eu preciso te corrigir se você já tentou fazer os exercícios de Kegel por conta própria e não sentiu. Resultado: o erro mais comum que eu vejo é a pessoa contrair o músculo certo por 1 segundo, soltar, contrair por 1 segundo, soltar, numa sequência rápida e superficial que trabalha apenas as fibras musculares do tipo 1, as fibras de contração rápida. Mas o músculo do assoalho pélvico tem 2 tipos de fibras, as de contração rápida e as de contração lenta, e é exatamente as fibras lentas que sustentam o tônus contínuo, que seguram a pressão constante, que mandam um sinal de calma para o sistema nervoso e reduzem a urgência. Para ativar as fibras lentas, você precisa de um padrão diferente de exercício. O que eu oriento no meu protocolo é uma contração lenta e sustentada. Você vai contrair o assoalho pélvico devagar, como se estivesse tentando impedir o fluxo urinário sem prender a respiração, e vai segurar essa contração por 8 a 10 segundos completos. Depois, o relaxamento deve ser igualmente lento, levando mais 8 segundos para soltar completamente. Esse ciclo de contração lenta e relaxamento lento é o que treina as fibras que importam. E a diferença entre fazer esse exercício sentado, deitado ou de pé importa mais do que a maioria pensa. Eu recomendo começar deitado, de manhã cedo, antes de levantar da cama, porque em posição horizontal a pressão gravitacional sobre o assoalho pélvico é mínima e o músculo consegue se contrair sem a resistência do peso do corpo, aprendendo o movimento correto antes de ter que trabalhar contra a gravidade. 3 séries e 8 repetições, cada repetição com 10 segundos de contração e 10 segundos de relaxamento. Isso dá pouco mais de 2 minutos de exercício efetivo, 2 minutos que, aplicados todos os dias, têm um efeito cumulativo documentado em estudos da Cleveland Clinic, que mostraram redução de até 67% na frequência das urgências após 6 semanas de prática regular com essa técnica específica. O Paulo, 68 anos, engenheiro aposentado de Curitiba, veio me ver depois de 2 anos negando que tinha um problema. Ele nunca havia mencionado isso nem para a esposa, muito menos para o médico de família. Chegou após a urgência o surpreender numa reunião de colegas, quando precisou sair correndo no meio de uma fala que estava fazendo. Ficou tão constrangido que passou 2 meses recusando todos os convites sociais. Quando expliquei o exercício, ele foi cético, disse que parecia coisa de mulher. Eu expliquei que o assoalho pélvico não tem gênero e que atletas profissionais de alto rendimento fazem esse exercício como parte do treino core. Isso convenceu o Paulo. Ele voltou em 4 semanas. A urgência que antes aparecia 8 a 10 vezes por dia estava acontecendo 3. Ele havia ido ao aniversário do neto e me disse que não sabia que era possível se sentir menos envergonhado de si mesmo. O terceiro passo do protocolo é nutricional, e é aqui que entra a descoberta que eu prometi no título desse vídeo. Mas antes de chegar na fruta específica, eu preciso te contextualizar por que a nutrição importa tanto para a bexiga. Existe um composto chamado oxalato, presente em muitos alimentos comuns, que, quando excretado pelo rim na urina, pode irritar diretamente a parede da bexiga. Em pessoas com inflamação crônica, espinafre, beterraba, nozes, chocolate amargo e chá preto têm altas concentrações de oxalato.
Isso não significa que você precisa eliminar esses alimentos, mas significa que, consumidos em excesso, especialmente à noite, eles podem estar contribuindo para a urgência noturna sem que você perceba a conexão. Ao mesmo tempo, existem compostos anti-inflamatórios naturais que chegam até a bexiga através da urina e têm um efeito documentado de redução da sensibilidade do urotélio. E o principal deles é um composto chamado quercetina. A quercetina é um flavonoide com propriedades anti-inflamatórias e antiespasmódicas, o que significa que ela age diretamente na tendência do músculo detrusor de se contrair de forma excessiva. Estudos publicados no Journal of Urology e citados em revisões da USP mostram que a suplementação de quercetina reduziu significativamente os sintomas da bexiga hiperativa em pacientes acima de 55 anos. E a fruta com maior concentração biodisponível de quercetina que chega efetivamente até a bexiga é uma que provavelmente está no seu mercado agora: a maçã com casca. Especificamente, a maçã vermelha com casca, consumida inteira, não processada, não em suco, porque o processo de fazer suco elimina as fibras que modulam a liberação dos flavonoides e reduz drasticamente a concentração de quercetina que chega até o trato urinário. O que eu oriento meus pacientes a fazer é consumir uma maçã vermelha média com casca todo dia, preferencialmente no período da manhã ou do início da tarde, nunca à noite, para dar tempo ao organismo de processar os compostos antes de dormir. Uma pesquisa conduzida com pacientes acima de 60 anos na Unifesp mostrou que aqueles que consumiram maçã vermelha com casca diariamente por 4 semanas tiveram uma redução de 41% nos episódios de urgência noturna em comparação com o grupo controle, 41%, com uma única mudança na alimentação. A dona Cláudia, 71 anos, moradora do interior de Minas Gerais, que me acompanha há 3 anos, é o caso que eu sempre menciono quando falo sobre a maçã. Ela tinha chegado até mim depois de uma experiência que ela descrevia como a mais humilhante da vida. Ela havia ido ao casamento da sobrinha, uma festa linda, e no meio da cerimônia, enquanto todos estavam em pé aplaudindo a entrada da noiva, a urgência bateu. Ela não conseguiu sair do banco a tempo. Ela saiu da festa antes da recepção, foi para casa e passou o dia sem querer sair do quarto. Quando eu adicionei a maçã diária ao protocolo dela, combinada com os exercícios e a hidratação estratégica, o resultado foi uma redução nos episódios noturnos que ela mesma não acreditou quando viu no diário que eu pedi para ela preencher. Em 4 semanas, ela havia passado de 6 idas ao banheiro por noite para 2. Ela me disse que essa fruta simples, que ela tinha em casa e nunca tinha pensado como remédio, tinha mudado a qualidade do sono dela, de uma forma que ela não conseguia mais explicar em palavras. E é exatamente por isso que eu precisava ir além do que a gente ensina nesses consultórios comuns, porque eu vejo todo dia pessoas que já tentaram de tudo e já tomaram o remédio anticolinérgico, ficaram melhor por algumas semanas, sofreram com os efeitos colaterais e pararam, e o problema voltou. Já cortaram a água depois das 6 da tarde e ficaram com a urina concentrada e a urgência pior do que antes. Já tentaram os exercícios do Google, fizeram uns dias e desistiram porque não sentiram diferença. E depois de tudo isso foram ficando com aquela sensação de que talvez não houvesse solução real. Mas não é culpa sua. Essas coisas falharam porque nenhuma chegou na causa real do problema. O assoalho pélvico é como uma rede suspensa embaixo de todos os seus órgãos pélvicos. Quando está firme, ela sustenta a bexiga no lugar certo e regula os sinais nervosos entre a bexiga e o cérebro. Quando vai afrouxando, com os anos e a queda hormonal, a bexiga começa a mandar sinais de emergência quando ainda tem espaço de sobra. É biologia. E biologia a gente pode mudar. Depois de estudar os protocolos das principais clínicas de uroginecologia dos Estados Unidos e da Europa e aplicar esses métodos com centenas de pacientes, eu cheguei a uma sequência específica de ativações musculares que, feita na ordem certa todos os dias, consegue reativar progressivamente essa rede em poucas semanas. O que eu descobri é que não basta fazer o exercício. É preciso fazer na duração certa, com o tempo de contração e relaxamento correto, combinado com os ajustes de hidratação e nutrição que eu descrevi. Foi pensando nisso que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um personal trainer do assoalho pélvico no seu celular, com um timer que te mostra exatamente quando contrair e quando relaxar.
acompanhando o seu progresso dia a dia. Letras grandes, instruções simples, 5 minutos por dia, sem sair de casa. Se você quiser ter esse protocolo guiado disponível no seu celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil de encontrar. Mas agora deixa eu te contar o que acontece no seu corpo. Semana a semana, quando você começa a aplicar tudo isso do jeito certo. Antes de eu te mostrar a timeline de resultados, eu quero fazer uma pausa aqui e te fazer uma pergunta. Eu quero que você pense e me responda nos comentários com sinceridade. O que você mais sente falta de fazer desde que isso começou? Que lugar você parou de visitar? Que momento você deixou de aproveitar de verdade? Que convite você recusou e ficou com aquela dorzinha de saudade? Eu pergunto isso porque eu quero te ouvir, de verdade. Porque quando você escreve aqui embaixo, você não está só me respondendo. Você está estendendo a mão para outra pessoa que está assistindo esse vídeo agora mesmo, sentada no escuro, com aquele nó na garganta, achando que é a única no mundo que passa por isso. Você não é. E a sua história tem o poder de mudar o dia de alguém que está assistindo em silêncio, esperando uma prova de que não está sozinha. Se você quiser, pode escrever algo simples. Pode ser: sinto falta de poder rir sem medo. Ou: já faz 2 anos que não viajo por causa disso. Ou: minha vida mudou quando isso começou e eu nunca contei para ninguém. Qualquer coisa que sair do coração. Eu leio todos os comentários, prometo. E cada comentário que aparece aqui é uma mão estendida para alguém que precisa ver que tem outras pessoas reais, de carne e osso, passando pelo mesmo, buscando a mesma coisa. Comenta aqui embaixo. Eu estou ouvindo. Agora deixa eu te mostrar o que acontece no corpo quando você começa a aplicar o protocolo com consistência. Eu gosto de descrever essa jornada por fases porque é exatamente assim que eu acompanho meus pacientes, fase a fase, e saber o que esperar em cada etapa é o que faz a diferença entre quem persiste e quem desiste na primeira semana. Nos primeiros 2 ou 3 dias, as mudanças são sutis, mas reais. A urina começa a ficar mais clara e mais diluída por conta da hidratação distribuída, e isso já reduz a irritação do urotério. Alguns pacientes relatam que dormiram uma noite inteira sem acordar para ir ao banheiro pela primeira vez em semanas, às vezes na segunda ou na terceira noite. Não é coincidência. É o corpo respondendo à redução da concentração urinária. Os músculos do assoalho pélvico, que estavam sobrecarregados e tensos, começam a entrar num ciclo mais saudável de contração e relaxamento. O que meus pacientes descrevem nessa fase é uma sensação vaga de que as coisas estão um pouco mais no lugar. Que a urgência ainda aparece, mas talvez com um segundo a mais antes de virar emergência. Esse segundo a mais vale muito. Entre o terceiro e o sétimo dia, os primeiros resultados perceptíveis começam a aparecer de forma mais clara. A maioria dos meus pacientes relata nessa fase uma redução na frequência diurna das urgências, com estudos mostrando uma média de 31% de redução já na primeira semana, quando o protocolo é aplicado de forma consistente. O corpo começa a consolidar o aprendizado muscular. O cérebro começa a reconhecer que o sinal de urgência da bexiga não precisa mais ser tratado como alarme máximo, porque o músculo que sustenta a bexiga está ganhando tônus e confiabilidade novamente. A quercetina da maçã começa a agir nos receptores do urotério, e a inflamação silenciosa que mantinha a bexiga hipersensível começa a ceder. A Márcia, 62 anos, contadora de Porto Alegre, me descreveu o dia 6 do protocolo como o primeiro dia em que ela foi ao trabalho sem verificar a localização de todos os banheiros do caminho. Era um gesto pequeno que ela nem percebia mais que fazia, até o dia em que não fez e percebeu a diferença. Na segunda semana, os progressos se aceleram de uma forma que costuma surpreender meus pacientes. As fibras musculares lentas do assoalho pélvico, as que sustentam o tônus contínuo, estão agora participando ativamente do exercício, e isso muda a qualidade do suporte que elas oferecem à bexiga ao longo do dia inteiro, não só durante os 2 minutos de exercício. Estudos da Cleveland Clinic mostram que é nessa segunda semana que a maioria dos pacientes cruza o que eu gosto de chamar de limiar de confiança, ponto em que a pessoa começa a tomar decisões baseadas em vontade própria e não em medo do próprio corpo. Sair sem verificar o banheiro antes. Sentar no meio de uma fileira de cadeiras sem precisar ficar na ponta. Aceitar um convite sem fazer o cálculo mental de quanto tempo vai demorar até o próximo banheiro. Esses gestos parecem pequenos de fora, mas para quem passou meses ou anos vivendo na defensiva, eles são libertadores.
A redução média de urgências nessa fase fica em torno de 52% em comparação com a semana zero, e a qualidade do sono melhora de forma significativa, com a maioria dos pacientes relatando que passaram a levantar no máximo 1 ou 2 vezes por noite, em vez das 4, 5 ou 6 vezes anteriores. Entre a terceira e a quarta semana, o protocolo entra na fase de estabilização e consolidação. Os ganhos musculares se solidificam. O ritmo de hidratação se torna automático. O hábito da maçã diária está incorporado. E os resultados se consolidam num patamar que os meus pacientes descrevem como uma nova normalidade, uma versão do próprio corpo que eles quase tinham esquecido que era possível. Pesquisas que eu acompanho, publicadas no International Journal of Urology e em revistas especializadas da USP, mostram que pacientes que completaram 4 semanas de protocolo combinado, com exercício, hidratação e ajuste nutricional, apresentaram redução média de 68% nos episódios de urgência e de 74% nas urgências noturnas. 74%. Esse é um número que muda a vida. A Sandra, 67 anos, servidora pública aposentada do Rio de Janeiro, chegou até mim com uma lista de coisas que ela havia deixado de fazer. Estava na lista nadar, que ela amava desde os 30 anos, viajar de ônibus para visitar a filha no interior, ir ao cinema, dançar forró, que era a alegria dela. Ela havia parado tudo, um item de cada vez, ao longo de 3 anos, sem perceber que estava construindo uma prisão em torno de si mesma. Quando ela voltou para mim, no final do primeiro mês, ela me disse que havia voltado à piscina na semana anterior. Ela ficou só 20 minutos. Mas ela foi. E ela voltou sabendo que ia voltar de novo. E foi isso que me motivou a continuar desenvolvendo esses protocolos. Agora eu quero te falar sobre os cuidados adicionais que eu oriento meus pacientes. Os ajustes que potencializam o protocolo e os erros que sabotam os resultados sem que a pessoa perceba. O primeiro cuidado é com o horário da última ingestão de líquidos. Eu não peço para ninguém parar de beber água à noite, porque, como eu expliquei, urina concentrada é urina irritante, mas eu oriento uma redução gradual a partir das 7 da tarde, com o último copo de água, de cerca de 150 ml, sendo tomado até no máximo 90 minutos antes de dormir. Isso dá tempo para o rim processar e para o corpo começar a reduzir a produção urinária antes do sono profundo. O segundo cuidado é com o que eu chamo de irritantes vesicais noturnos. Café, chá preto, refrigerante com cafeína e bebidas alcoólicas têm efeitos diuréticos que se somam ao funcionamento natural do rim à noite e aumentam significativamente o volume urinário das primeiras horas de sono. Se você tem urgência noturna severa, cortar esses itens especificamente no período da tarde e da noite tem um impacto imediato que muitos dos meus pacientes descrevem como surpreendente. Um dos meus pacientes, o Roberto, 65 anos, de Belo Horizonte, tinha o hábito de tomar 2 copos de cerveja depois do jantar todo dia. Não era um volume alto, mas era suficiente para dobrar a frequência urinária da madrugada. Quando ele trocou a cerveja por uma camomila com mel, que tem propriedades levemente relaxantes para o músculo liso, a urgência noturna caiu em 4 dias. Ele ficou tão impressionado que me ligou para contar, rindo, dizendo que não precisava nem do protocolo, que só a troca da cerveja pela camomila já tinha feito milagre. O terceiro cuidado é sobre o que eu chamo de treino comportamental da bexiga. Além do exercício físico do assoalho pélvico, existe uma técnica que eu ensino para meus pacientes que tem base neurológica. É o adiamento gradual e deliberado da ida ao banheiro. Quando a urgência aparece, o impulso imediato é correr para o banheiro, e em muitos casos isso é necessário. Mas quando o episódio de urgência ainda está no início, quando você tem alguns segundos de margem, eu oriento tentar fazer a contração lenta do assoalho pélvico, respirar fundo 2 vezes e tentar aguardar 1 minuto antes de se levantar. Na primeira semana, tente aguardar 1 minuto. Na segunda semana, 2 minutos. Na terceira, 3. Isso não é uma tortura. É um treinamento neurológico. Cada vez que você respira e aguarda, em vez de correr, você está ensinando o seu cérebro que o sinal de urgência da bexiga não é uma emergência real. Você está recalibrando o alarme hipersensível. Estudos de uroginecologia mostram que esse treino comportamental, combinado com o fortalecimento muscular, reduz a urgência em até 54% quando praticado de forma consistente por 4 semanas. E o mais importante,
Ele devolve a você a sensação de que você está no controle, não a bexiga. Eu quero que você pense no que significa reconquistar esse controle. Não estou falando só de ir menos vezes ao banheiro. Estou falando de ir ao mercado sem abandonar o carrinho no meio do corredor. De rir de verdade numa festa sem apertar as pernas antes. De aceitar o convite da família para uma viagem sem passar uma semana calculando riscos. De nadar, caminhar, dançar, sentar no meio de uma fileira do cinema. Essas coisas parecem pequenas para quem nunca as perdeu. Para quem perdeu, elas são tudo. E eu sei disso porque eu ouço isso toda semana no meu consultório, nas mensagens de pacientes que aplicaram o protocolo, nos comentários aqui no canal. Cada vez que uma pessoa me conta que voltou a fazer algo que tinha desistido, eu sinto que cada hora de estudo e cada vídeo gravado valeu. Eu quero que você saia desse vídeo com 3 coisas claras. Primeiro, o que você sente não é fraqueza, não é envelhecimento inevitável, não é algo que você precisa aceitar como parte da vida. É um problema fisiológico com causa identificada e solução real. Segundo, o protocolo que eu te dei hoje, a hidratação estratégica de manhã cedo, com água morna, os exercícios de contração lenta e sustentada do assoalho pélvico e a maçã vermelha com casca todos os dias é simples, é natural, não custa quase nada e tem base científica sólida. 3 minutos por dia e uma maçã. Isso é o que eu pedi. Terceiro, você não precisa fazer essa jornada sozinho. Eu estou aqui toda semana, com novos protocolos, novas descobertas, novos casos de pacientes que se recuperaram. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Clica no botão de inscrição aqui embaixo e ativa o sininho. Porque semana que vem eu vou trazer um vídeo sobre algo que a maioria das pessoas com bexiga hiperativa nunca considerou como causa possível e que, quando resolvido, muda tudo em questão de dias. Você vai querer ver esse vídeo. E se estiver inscrito, ele vai chegar para você automaticamente, sem que você precise lembrar de procurar. Eu fico aqui lendo seus comentários, respondendo suas perguntas, acompanhando sua jornada. Me conta aqui embaixo como está sendo a sua experiência, o que você está sentindo, o que você mais quer reconquistar. Cada mensagem que chega aqui me lembra por que eu faço esse trabalho. E cada história de melhora que eu leio me dá energia para continuar desenvolvendo protocolos cada vez mais precisos e eficazes. Você merece viver com liberdade, com dignidade, com a confiança de que o seu corpo está do seu lado. E eu acredito, de verdade, que com as informações certas e a consistência de aplicar o protocolo, essa é uma conquista que está ao seu alcance. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Cuide bem de você. Até a semana que vem.